Último culto de nossa congregação neste ano da igreja. Podem sentar. Em nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, o que você precisa renovar na sua vida? O que você precisa renovar na sua vida? Vou dar alguns exemplos aqui, né? Talvez alguém precise reformar a sua casa, pintar a sua casa. Talvez você precise trocar de carro ou não, comprar novas roupas, ou você precisa trocar aquele móvel na sua casa, aquele balcão, aquele armário, aquele sofá que está velho. O que você precisa renovar na sua vida? E talvez você precisa renovar você mesmo. Isso é interessante. Talvez você precise adquirir novos hábitos. Por exemplo, menos telas, menos celular, menos televisão, mais, bem simples, tomar água, mais exercícios, nem que seja uma caminhada simples, de manhã, de tarde, mais leitura da Bíblia. Como você está lendo a sua Bíblia? Todos os dias ou só no culto? Talvez você precise de um novo hábito de comer coisas mais saudáveis, menos frituras, menos sal, menos açúcar, menos doce. Ou você precisa de ouvidos mais abertos, um coração mais aberto, para aceitar um conselho, para aceitar a palavra de Deus. Você precisa, talvez, renovar seus amigos, novos amigos cristãos, visitar mais seus familiares, não ficar só em casa. Enfim, o que você precisa renovar na sua vida? Ou o que você precisa renovar em você mesmo? E aí eu tenho certeza que cada um aqui poderia fazer uma lista pequena ou grande. Agora, se nós pudéssemos perguntar para Jesus: Jesus, o que você precisa renovar na sua vida? Será que Jesus precisa renovar alguma coisa? E aí Jesus poderia dizer assim: eu tenho bastante coisa para renovar. Eu preciso renovar o céu e a terra. Eu preciso renovar e criar muitas casas, construir novas casas, mansões. Eu preciso ressuscitar os mortos. Eu preciso dar um corpo perfeito para os meus filhos, um corpo saudável. E eu preciso renovar você mesmo. É isso que Jesus poderia dizer: renovar. E Jesus é tão interessante que ele quer renovar até os hinos que nós cantamos, até o nosso hinário, de certa forma. E essa renovação começa assim. Nosso Senhor diz assim: cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. Salmo número 98. O que isso significa? Na Bíblia, quando houve um grande evento, sempre quando tem um grande evento de salvação, de libertação, depois do que acontece, as pessoas precisam escrever hinos. Para continuar viva uma história, você tem que contar a história, mas também cantar a história. Isso não acontece só na Bíblia, isso acontece também, especialmente no mundo militar. Nas guerras, nas grandes guerras aconteceram isso. Quando homens, soldados vão para uma batalha e vencem, uma batalha difícil, depois vem a parte de voltar para casa, voltar para as suas famílias,
festejar, fazer uma festa e depois ainda escrever hinos sobre aquela batalha, sobre aquela guerra. Então tem vários. Ontem foi dia da proclamação da República, tem hino disso também. Vocês podem pesquisar, tem hino sobre a proclamação da República do Brasil. Então se escrevem hinos, e na Bíblia também acontecia isso. E qual era o hino que era cantado no Antigo Testamento? Tem vários hinos, mas o principal hino está lá em Êxodo. Foi escrito por Moisés e pela sua irmã Miriam. O hino que exalta o povo de Israel, não pela sua força, mas pela presença de Deus na sua vida. Eles atravessaram o Mar Vermelho, chegaram na Terra Prometida, e então o hino de Moisés e o hino de Miriam começa assim: cantarei ao Senhor, porque triunfou gloriosamente, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico, ele se tornou a minha salvação. Este era o hino cantado no Antigo Testamento, o hino que fala da força do Senhor. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Era o hino cantado pelo povo de Deus, um hino de libertação, um hino de salvação. Quando o povo de Deus saiu com mão forte do Senhor para a terra prometida. E agora o Senhor diz novamente: cantai ao Senhor um cântico novo. E para cantar, queridos irmãos, é preciso algo bem simples. Para alguém cantar de alegria é necessário um motivo. Um motivo para cantar. No Antigo Testamento, então, o motivo era a libertação do povo. Mas agora vem Jesus. Jesus, ele também vence uma guerra. Ele morreu pelos seus pecados. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele guerreou contra a morte eterna, contra o diabo, contra o inferno. Ele é um vitorioso. Ele vem e te dá essa vitória e diz para você: cantai ao Senhor um cântico novo. Pô, onde é que está esse cântico novo? Eu vou cantar. Todos os hinos nossos cantam a salvação em Jesus. Cantem ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. E o que é este cântico novo? É a história da salvação. É a história do Evangelho. É a história da nossa salvação. Esse é o cântico novo que o Senhor manda seus filhos cantarem. O cântico antigo da libertação do Egito foi até o momento. Agora tem um novo cântico: a salvação em Jesus. E você tem cantado este cântico? Você tem cantado o cântico de salvação em Jesus? Aqueles que estão com você, na sua família, no seu trabalho, eles conseguem ver você cantando um cântico de salvação em Jesus? Eles conseguem ver em você que você é um filho de Cristo, uma filha de Jesus, que vive a salvação? Eles conseguem ver em você uma pessoa renovada, perdoada, modificada por Jesus? Essa é uma reflexão. E para cantar, queridos irmãos, vocês sabem bem, é necessário usar o oxigênio, o ar, o pulmão, os músculos aqui de dentro, o peito, a língua. Salmos sempre dizem assim: todo ser que respira e louve ao Senhor, aleluia. Assim termina o livro de Salmos. Todo ser que respire, louve ao Senhor. Isso vale para as pessoas, mas até mesmo os animais. A gente canta aquela música às vezes, de manhã cedo os passarinhos estão cantando, louvando ao Criador. Eles respiram o ar para cantar. Devemos usar isso. Devemos usar o ar que nós respiramos para falar das grandes obras de Deus, para
falar coisas bonitas, não para somente reclamar, dar desculpas ou fazer fofocas. Não. Devemos usar o oxigênio, o ar que nós recebemos, o ar que nós temos em nossos pulmões para cantar um cântico de salvação. Aqueles que não cantam este cântico, este novo cântico, que é o Evangelho, aqueles que não vivem o Evangelho, chegará o tempo que eles não poderão cantar, jamais. Serão condenados. No inferno não existem louvores. No inferno existem apenas gemidos. Jesus disse que o inferno é um fogo que nunca se apaga, onde há choro e ranger de dentes. O inferno é lugar de gemidos. Eu até acredito que no inferno tem gritos de misericórdia. Eu até acredito que no inferno tem gritos de pessoas pedindo por misericórdia, mas ninguém ouve, nem os que estão salvos e nem o próprio Senhor. O inferno é o único lugar onde Deus não está. E a maior dor de quem está no inferno é que nunca mais poderá sair de lá. O inferno existe, irmãos. Tem gente que não acredita. Se o inferno não existisse, aí vocês não precisavam estar aqui hoje. Se eu estou na igreja é porque eu quero me livrar do inferno. Infelizmente que muitos vão se lembrar de Jesus quando estiverem lá. E aí sim vão pedir perdão, vão se arrepender, vão desejar conhecer a Jesus. Jesus, eu quero conhecer o novo cântico de salvação, mas é tarde demais. E a nossa oração é que Deus nos guarde, nos mantenha fiel para não estarmos lá. Pelo contrário, nós devemos estar nos céus, ouvindo e cantando o cântico novo. E para que fiquemos fiéis, para que nós cantemos o cântico novo, é necessário cantar este cântico. Agora vem a parte interessante, talvez, da nossa vida. Nós precisamos cantar este cântico novo no meio das ruínas. Das ruínas. Perceba o que Jesus diz em nosso Evangelho. Os discípulos chegaram lá no templo. O templo tinha 15 metros de altura, tinha mármore na entrada do templo de Jerusalém, o segundo templo, na verdade, uma porta muito grande. O mármore é uma coisa muito cara, aqui nem é tanto assim, mas lá no sul é mais caro, no Oriente é muito caro. O mármore está ali. E aí os discípulos ficam olhando aquilo lá. Que pedras, que construções, que coisa mais linda esse templo, essa construção, onde havia culto ao Deus verdadeiro. Aí Jesus olha para eles: não vai ficar pedra sobre pedra, vai cair tudo será destruído. Aí Jesus diz aquelas outras palavras famosas: ai das mulheres grávidas que amamentam e tudo mais. O que significa? Jesus está dizendo: vai vir uma destruição, e veio. No ano 70, Jerusalém foi completamente destruída. E Jesus fala dessa destruição de Jerusalém como se fosse o fim do mundo. O fim do mundo vai ser como a futura destruição que vai vir daqui a uns 40 anos. Vocês estarão vivos. Quando vão vir os romanos, vão destruir este templo bonito, vão explodir eles de alguma forma. E o templo caiu. E aí, depois disso, vão vir guerras, terremotos, epidemias. Isso tudo já existia, mas vai aumentar a frequência. Fome, epidemias, eu esqueci de falar. Tivemos uma grande epidemia há pouco tempo, que foi a Covid. Isso vai continuar. Enquanto Jesus não voltar, daqui a uns tempos vai vir uma outra pandemia, queridos irmãos. Eu não estou querendo assustar ninguém, mas pandemias é normal em nossa vida. Epidemias, fome. Quanto mais se produz, aumenta a produção de comida. Vocês sabem disso muito bem. E a fome não termina. A fome continua. Nunca vai terminar a fome. Sinais nos céus.
perseguições por causa da palavra de Deus. A próxima vez que alguém aqui for na praia, né, no mar, eu acho que vocês vão ir aqui para o Oceano Atlântico, né? Talvez podem viajar para outro lugar. Quando vocês avistarem o mar, lembrem-se, atrás desse grande mar tem cristãos sendo perseguidos. Nigéria, é o país que está do outro lado do mar, Nigéria, na África. A perseguição aumentou muito nos últimos meses contra os cristãos. Lá é perigoso cantar o cântico novo. Lá é perigoso cantar a salvação em Jesus. Eles cantam igual. É o 7º país mais perseguido do mundo. O primeiro é a Coreia do Norte. Então, quando vocês irem no mar, lembre-se, tem cristãos, tem meus irmãos que estão sendo perseguidos ali. Enchentes, vocês viram também tornados nos últimos dias. A criação também geme e espera por cantar um novo cântico. É preciso cantar este cântico no meio das ruínas da nossa vida. E esse cântico é cantado, graças a Deus, no meio das pedras caídas, no meio das guerras, no meio das angústias, no meio da morte. Eu percebi nos últimos dias que este novo cântico de salvação é cantado até mesmo numa assustadora UTI de crianças, infantil. Ali dentro estava sendo cantado este cântico de salvação pelas crianças, por pessoas que vão lá visitar, pelos médicos e enfermeiros. É um cântico de salvação, irmãos. E nós vamos cantar este cântico até mesmo se o nosso corpo estivesse desmanchando, morrendo. E aí lembre-se, Jesus vai renovar você. O Senhor vem, isso é uma boa notícia. Nosso salmo termina dizendo: o Senhor vem julgar a terra. Isso é uma coisa boa, irmãos. Nossa leitura de Malaquias diz que o dia do Senhor vem, é uma fornalha acesa, é um forno aceso, onde vão queimar aqueles ímpios, os que não creem. Mas os que creem vão pular iguais bezerros na estrebaria, né? O bezerro, quando está solto, daqui a pouco ele pula de alegria. Esses dias eu vi um bezerro pulando até num campo. Ele está alegre, está feliz. E o próprio Senhor diz: quando tudo isso acontecer, guerras, epidemias, nação se levantando contra nação, destruições, sinais na natureza, terremotos, tornados, o que vocês enxergarem na televisão, às vezes, ou que a gente viver, perseguições por causa da fé em Jesus, não é para calcular o dia que Jesus vai voltar, nada disso, muitos fizeram isso. Jesus diz algo bem melhor: quando tudo isso acontecer, levantem a cabeça, fiquem felizes, porque a redenção se aproxima, a salvação se aproxima, Jesus está voltando. E aqui estamos nós, muitas vezes em meio às ruínas, mas esperando o Senhor, cantando um cântico novo, esperando o Senhor que venha, com ouvidos abertos, esperando tocar a última trombeta. Quando o rei vem, alguém vai na frente tocando trombetas. Com Jesus vai ser a mesma coisa. Os anjos vão tocar trombetas anunciando: o rei Jesus está vindo sobre as nuvens, todo olho verá, até mesmo aqueles que morreram vão se levantar para ver Jesus. Vamos ouvir os anjos, vamos ver os anjos também. E aqui nós vamos cantando o cântico novo. E lá em Apocalipse capítulo 5, ainda diz um pouco mais como é este cântico. Ele diz, na verdade, como é o cântico novo nos céus, que nós já estamos ensaiando e cantando aqui na terra. E vocês sabem como é. Daqui a pouquinho nós vamos cantar ele. O cântico novo nos céus, o cântico eterno é bem simples. É os cristãos cantando: digno és, ó Cordeiro. Digno és, ó Cordeiro, que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra,
a glória e o louvor. É isso que se canta nos céus. É isso que nós cantamos na Santa Ceia, né? É isso que nós já ensaiamos aqui, para cantar eternamente nos céus. Com todos aqueles que morreram na fé, com as pessoas que vocês amam, que já partiram na fé, com os anjos. Nossos músicos do céu serão os anjos, e olhando para o próprio Jesus, vendo Ele face a face. E aqui nós cantamos em meio às ruínas, mas chegará o dia que nós vamos cantar este mesmo cântico nas alegrias dos céus. E aí, como diz o hino de Quaresma, teu grande e divinal amor desejo aqui cantar. Nos céus, porém, Senhor, melhor espero te louvar. Vem, Senhor Jesus. Amém.